Brasil é um dos países mais biodiversos do planeta. Nele, contamos com diversos conjuntos ecológicos, que são chamados biomas, que eles se caracterizam por diferentes tipos de fauna, flora e solos, entre muitas outras características. E o Mato Grosso, especialmente, é um local que conta com 3 biomas. O bioma amazônico, teu destino foi traçado pelas mãos da mãe do mato, mãos prendadas de uma deusa, mãos de toque cerrado, abençoado. És a planta que alimenta e Pantanal. a paixão do nosso povo, macho fêmea das coceiras, onde Oxóssi faz seu posto. A mais magra das palmeiras, mais mulher do sangue grosso e homem do sangue vasto, tu te entrega até o caroço. E tua fruta vai rolando para os nossos alguidares e se entrega ao sacrifício. Fruta santa, fruta Marte, tens o dom de seres muito, onde muitos não têm nada. Uns te chamam açaizeiro, outros te chamam Jussara. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada. Ou me bebe com um suco, que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor... O bioma amazônico é o bioma com maior biodiversidade no mundo. Tem uma grande parte, a maioria da sua parte localizada no Brasil, é conhecido como o pulmão do planeta Terra. Tem várias riquezas minerais e grandes riquezas de fauna e flora. No bioma amazônico temos grandes metais e pedras preciosas como nióbio, ouro e outros diamantes, e onde a maior concentração de água potável do planeta Terra. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil. E também é conhecido como a savana brasileira e possui uma grande biodiversidade. O Cerrado tem um clima tropical sazonal e tem 2 estações, uma seca e a outra chuvosa. Os solos desse bioma também são pobres em nutrientes e apresentam coloração avermelhada e alta porosidade. A fauna do Cerrado, apesar de ser pouco conhecida, ela é bastante diversa, contando com várias espécies como onça-pintada e tamanduá-bandeira. Cascavel balançou o chocalho, carcara vai do galho pro chão, siriema... Infelizmente, o Cerrado é uma formação vegetal que vem sendo bastante devastada, principalmente pela grande expansão de atividades agropecuárias, que vem causando inúmeras perdas de biodiversidade. E o esturro da onça pintada acelera o meu coração. A região noroeste do país, aonde se encontra, no caso, localizada em uma parte de Juína, é uma região repleta e rica de biodiversidade. Essa biodiversidade faz o encontro de 2 tipos de bioma, o bioma do Cerrado e o bioma da Amazônia. O bioma da Amazônia é um bioma repleto de biodiversidade em diversos quesitos. Possui árvores de grande porte, de grande escala e também um ecossistema úmido e repleto de vida. O encontro das duas faz com que esses ecossistemas sejam ricos e biodiversos. Quando há um encontro do bioma da Amazônia com o bioma da Cerrado, nós temos uma biodiversidade em diversos quesitos. Porque, como eu mencionei, o bioma da Amazônia ele é rico em umidade e repleto de árvores de grande porte e arbustíferas. Já o bioma do Cerrado é um bioma de rasteiro, onde nós temos gramíneas de pequeno porte, árvores secas e com galhos enrolados, e também nós possuímos um tipo de solo arenoso. E esse encontro faz com que tenha uma grande biodiversidade em relação à umidade, em relação a solo e em relação a porte de árvores também. A transição na flora e na fauna de Juína tem uma transição entre biomas, que podem ser observadas na própria paisagem. Os ipês amarelos, roxos e brancos, tão conhecidos pelos moradores, representam o cerrado.
e colorem as ruas durante a florada. Já as castanheiras do Pará, o jatobá, a gelia, cumarus revelam a força da floresta amazônica, presente nas matas e nas margens dos rios. O pequi, típico do cerrado, e a seringueira, mais ligada à Amazônia, convivem lado a lado, mostrando como os dois biomas se misturam. Já a fauna também reflete essa diversidade. É possível ver o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, vindos do cerrado, dividindo espaço com animais amazônicos, como macaco-aranha, as antas, as onças pintadas e aves coloridas, como as araras, os tucanos e os papagaios. Essa convivência entre as espécies tão diferentes faz de Juína um verdadeiro encontro vivo da natureza brasileira. O Pantanal é um bioma localizado nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, com a maior parte estando no Mato Grosso do Sul. É um bioma onde se localiza a onça pintada em maior porcentagem por metro quadrado. É um bioma que tem várias variedades de peixes e de espécies subaquáticas. E o Pantanal é essa riqueza do Brasil, onde se localiza a maior planície alagável do mundo. Esse país que é imenso, né, praticamente um continente, ele tem os biomas, né, bem diversificados e enormes, sendo, né, um cerrado e a Amazônia os maiores, mas nós temos também os Pampas no sul, a Caatinga no nordeste e o Pantanal, que é uma área única, né, uma imensa planície inundável. Nenhum outro país do mundo tem uma riqueza quanto essa. É de uma diversidade imensa. As espécies que a gente já catalogou, que a gente já conhece, são muitas e ainda há muito trabalho a fazer, principalmente na Amazônia, né? Cada expedição de uma universidade federal que adentra para fazer coleta de materiais normalmente encontra muitas espécies novas e que demonstra o potencial, né, não só da Amazônia, mas dos outros biomas como um todo, é de uma diversidade imensa. Bom, a área de transição ela é muito importante porque permite que os seres, né, continuem se movimentando de um bioma para outro ou dentro do próprio bioma, e é importante porque garante, né, a sobrevivência. Quando você vai desmatando ou suprimindo principalmente a vegetação dos biomas, você vai limitando cada vez mais a sobrevivência de determinadas espécies. Então vai perdendo muita biodiversidade. Essas áreas de transição elas são fundamentais para que se mantenha, né, a diversidade e com qualidade. Então a transição ela mantém essa dinâmica aí. A gente tem defensores, desde os mais radicais que querem destruir tudo, né, suprimir tudo, independente das consequências, mas a gente tem também aqueles que defendem que não deveríamos mais, né, suprimir nada. Eu creio que a gente busca o tempo todo achar um meio termo. É preciso o desenvolvimento econômico? É preciso a produção de alimentos, não só para o nosso país, quanto para o resto do mundo? Agora, a gente tem um corpo de leis, né, já bem delimitado, e que se fôssemos seguir à risca as leis já aprovadas em termos de meio ambiente, de sustentabilidade, já seria talvez bastante. O problema é o desrespeito. É o produtor rural que ignora, por exemplo, as áreas de APPs, que são fundamentais para manter os cursos de água, né, para que se tenha água, e sem água
a gente não tem produção. Na questão Amazônia Cerrado, há umas pesquisas mais recentes, muito importantes, que tratam dos rios voadores. E esses rios voadores, o que eles são? Exatamente a compreensão do porquê chove no centro-oeste, parte do sudeste e até parte do sul, né, que é uma movimentação de água, como se fosse um rio movimentando na atmosfera. Então, a compreensão, né, dos rios voadores é importantíssimo. E o cerrado, a gente sabe que, né, no meio ambiental, na Constituição de 88, da forma como ela foi delineada, a gente disse que o cerrado foi o boi de piranha, ou seja, né, se facilitou muito o cultivo no cerrado, né, nessa base imensa. Mas assim, a gente precisa produzir, mas, né, dentro de condições mínimas estabelecidas para que a agressão aos biomas, né, não se mantenha constante. Uma outra situação é que a gente tem nessas áreas já que se diz consolidadas, a gente tem muita área ou que não está sendo utilizada ou subutilizada, que precisa então trazer as tecnologias, trazer, né, os conhecimentos que a gente já detém para produzir melhor, né, nessas áreas que são mal gerenciadas, mal gestadas. Então é uma frente aí que tem se trazido também dentro desses biomas, principalmente do cerrado, visando que se aumente a produção, mas que se mantenha, né, a preservação também muito em alta. Professor, que ações simples podem ser feitas no nosso dia a dia para ajudar a preservar o meio ambiente, a natureza? Conversando com os nossos próprios alunos, muitas vezes a gente percebe que há um pensamento de que não se pode fazer muito, mas na verdade não é assim. Se a gente aprende a gerenciar os resíduos que a gente produz, já começa a ser uma coisa grandiosa. Desde os resíduos orgânicos que pode se colocar no próprio quintal para compostar e ter retorno desse material, até a destinação correta dos outros resíduos, né, dos plásticos, dos metais. E infelizmente há uma resistência assim, muito grande para que a gente pratique isso em larga escala. Mas há também exemplos de municípios que já organizaram as coletas seletivas e montam inclusive usinas de compostagem e faz retornar esse material para as propriedades rurais ou para a própria urbanização daquele município. A gente começa em casa, a gente vai percebendo o quanto que dá para fazer e se você desenvolve o hábito de cuidar dos resíduos que você produz, com o tempo você vai transferindo isso, né, para onde que você vai em outras situações e você começa a enxergar que é necessário fazer. Há uma coisa simples que às vezes até se aparece em redes sociais. Se você está num lugar, você produziu lá um lixo, um papel de balinha, né, que ainda tem gente que gosta, e não há uma lixeira, né, não jogue de qualquer jeito, coloque no seu bolso até você encontrar uma lixeira ou leva para colocar na lixeira da sua casa e dar a destinação correta. Mas a gente precisa entender que é da gente e é de pequenas ações que a gente começa a cuidar bem do meio ambiente. Então, meu nome é Matias Santos, eu sou nascido em Minas Gerais, quase divisa com o extremo sul da Bahia. E quando eu fiz 18 anos, fui para o estado do Pará e lá eu comecei a docência. Depois de um tempo eu passei a atuar só como biólogo e professor de biologia. E aqui no Instituto Federal eu entrei em junho de 2016, está indo aí para 10 anos de atuação. Assim, pauta o nosso trabalho na conscientização, na produção de conhecimento, na transmissão desse conhecimento, para que a gente, né, tenha um aluno que aprenda, né, a cuidar de si, a cuidar do ambiente onde ele vive, a compreender as grandes questões desse país nosso que é imenso. Em termos de formação, além da biologia, eu tenho uma especialização em gestão ambiental e manejo de sistemas agrícolas e sou também, né, cria da roça. Eu nasci no sítio, né,
e tenho uma admiração muito grande por qualquer produtor, principalmente aqueles pequenos que, né, produzem muito alimento no nosso país e que muitas vezes também precisa melhorar a compreensão, né, ambiental, porque às vezes ele ainda não entende que está cometendo um erro ou cometendo até um crime. Então precisa chegar à educação ambiental, né, para poder melhorar essa compreensão e essas ações aí. Os biomas brasileiros formam a base da nossa vida, da nossa água e do nosso clima. Em Juína, o encontro entre o Cerrado e a Amazônia revela a força e a beleza da natureza em equilíbrio. Preservar essa transição é garantir o futuro das próximas gerações e garantir que o verde continue a fazer parte da nossa história.